assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Então tudo começa com o nosso velho conhecido, o Gato de Botas. Sabe aquele gato cheio de estilo que fala com sotaque engraçado, usa capa, chapéu e bota e luta com espada? Ele mesmo. O gato continua todo cheio de si, se achando o herói mais incrível de todos os tempos. Ele canta, faz festa, enfrenta monstros enormes e sai vitorioso de tudo. Só que dessa vez ele exagera e morre. Sim, ele morre. Mas calma, não é o fim. O gato lembra que, como gato, ele tem 9 vidas. E aí vem o choque. Ele já usou 8. Só falta uma vida. E o pior, dessa vez se ele morrer de novo já era. Sem mais voltas. Isso deixa o nosso herói com medo pela primeira vez na vida. Tipo, real mesmo. E é aí que começa a verdadeira aventura. Assustado, ele decide se esconder, pendura a capa e a espada e vai morar com uma senhora que cuida de vários gatos. Lá ele tenta viver como um gato normal, mas, convenhamos, isso não combina com ele. Só que tudo muda quando ele ouve falar de uma estrela mágica que caiu do céu e que pode realizar um desejo. Qualquer desejo. E adivinha qual é o desejo do gato? Isso mesmo. Ele quer suas 9 vidas de volta. Mas claro, ele não é o único atrás dessa estrela. Entra em cena uma galera doida, querendo o mesmo prêmio. Tem a Cachinhos Dourados e os 3 Ursos, que agora são uma família de bandidos super fortes. Tem um vilão chamado Jack Horner, que é meio surtado e quer todo o poder para ele. E também tem a Kitty Patamansa, uma gata muito esperta e antiga parceira do gato, que também está atrás da estrela e não confia muito nele. Ah, e tem um personagem novo que é impossível não gostar. O Perrito, um cachorrinho pequenininho, meio bobinho, mas super fofo e corajoso. Ele quer ser amigo do gato de qualquer jeito, e é tipo o coração da história. Ele aparece no momento certo para lembrar o gato do que realmente importa na vida. E não são as 9 vidas, mas a forma como a gente vive essa única vida que a gente tem. Durante a corrida até a estrela mágica, o gato passa por várias encrencas, lutas, perseguições, ciladas e até momentos de pânico por causa da morte. Isso mesmo, a própria morte aparece no filme, representada por um lobo sinistro, de capa preta e olhos vermelhos, que assobia e aparece do nada. Ele é o inimigo mais assustador que o gato já enfrentou, e ele está ali para cobrar a última vida do nosso herói. Mas o filme não é só porradaria e correria. Ele também mostra um lado mais sensível do gato. Ele percebe que talvez tenha desperdiçado as outras vidas só se achando o máximo, sem aproveitar de verdade os momentos e as pessoas, ou animais, ao seu redor. Ele começa a ver o valor da amizade, da confiança, da honestidade e de aproveitar o presente, já que ninguém sabe quanto tempo ainda tem. Logo no início, o Gato de Botas está no auge. Ele é uma lenda. Um gato famoso, destemido, cheio de estilo, espada afiada e muita, mas muita confiança. Ele chega numa cidadezinha e já começa o show. Tem música, dança, comida, e todo mundo grita o nome dele como se ele fosse uma estrela do rock. E aí, do nada, aparece um monstro gigante feito de pedra, um tipo de troll ou coisa assim. Um bicho enorme, bravo, quebrando tudo. E quem é que vai salvar a cidade? Ele mesmo, o Gato de Botas. E olha, ele luta bonito, corre por cima dos telhados, dá pulos incríveis, gira a espada e ainda faz pose no final. Ele derrota o monstrão e sai todo orgulhoso, se achando o máximo, como sempre. Só que aí, no meio da festa, pá, acontece o inesperado. Um sininho cai na cabeça dele e ele morre. Tipo, de verdade. Mas calma, lembra que gato tem 9 vidas? Então ele levanta todo sujo, meio zonzo, mas vivo. O problema é que essa foi a 8ª vez que ele morreu. Aí vem um momento tenso. O gato vai num médico e o médico dá a pior notícia. Ele mostra todas as vezes em que o Gato de Botas já morreu. Caiu de penhasco, levou um tiro de canhão, foi esmagado por peso de academia, sim, ele tentou malhar. Ficou preso numa armadilha, e por aí vai. Foram 8 mortes, uma mais doida que a outra. E agora, só sobrou uma vida. E o gato, que sempre foi valente, racha. Dá pra ver que ele fica com medo mesmo. Pela primeira vez ele entende que pode morrer de verdade e não voltar mais. Aí, como se não bastasse esse baque,
aparece uma figura sinistra, um lobo de capa preta, com olhos vermelhos brilhando, que carrega 2 foices e ainda assobia um som assustador. Ele aparece do nada numa taverna, onde o gato estava bebendo leite e tentando se animar. E o papo dele é direto. Ele não quer dinheiro, nem briga por fama. Ele quer a vida do gato. É a morte em forma de lobo. E ela veio buscar o gato de botas. Os dois começam a lutar. E é aí que o gato percebe uma coisa. Ele não vai conseguir vencer. Ele sente medo, de verdade. A espada escapa da mão dele. Ele começa a suar frio, fica com os olhos arregalados. Ele entra em pânico. Pela primeira vez, o gato não é o corajoso da história. Ele corre. Isso mesmo, ele foge. Depois disso, o gato faz uma coisa que ninguém acreditaria se visse. Ele cava um buraco no chão, enterra sua capa, sua espada e seu chapéu. Ele desiste da vida de herói. Dá adeus ao gato de botas e decide se esconder. Vai parar numa casinha onde uma senhora bem fofa cuida de vários gatos. E ele começa a viver como um gato normal, sem aventuras, sem lutas, sem riscos. Ele muda até de nome. Passa a se chamar Ronronado. Fica ali comendo ração, dormindo na almofada, sendo penteado e claramente odiando tudo isso. Só que ele tá com tanto medo da morte que prefere essa vida chata do que correr perigo. E é nesse momento que ele conhece um novo personagem. O Perrito, um cachorrinho pequeno, sem nome, meio bobinho, mas super legal. O Perrito se disfarça de gato só para poder viver com os outros gatos da senhora, e ele não liga nem um pouco por não ser levado a sério. Ele só quer ter amigos. E claro, ele decide que o gato, ou melhor, Ronronado, vai ser o melhor amigo dele. Só que o gato quer distância. Ele ainda tá naquela fase triste, assustado, achando que é melhor se esconder para sempre. E essa é a primeira parte da história. O gato de botas, que antes era um super-herói destemido, agora virou um gato comum, cheio de medo, fugindo da morte e da própria vida. O gato de botas tinha desistido da vida de herói. Ele estava escondido na casa da Senhora dos Gatos, usando o nome de Ronronado, levando uma vida normal e entediante. Mas um dia, do nada, ele escuta uma conversa que muda tudo. Existe uma estrela mágica que caiu na Terra. E essa estrela realiza um único desejo para quem conseguir encontrá-la. Um desejo só. Qualquer desejo. Qualquer um mesmo. Adivinha o que o gato pensa na hora? Claro. Ele quer usar esse desejo para ter de volta suas 9 vidas. É aí que ele decide sair do esconderijo e ir atrás da estrela. Mas não é só ele que quer isso, não. Muita gente tá de olho nessa estrela. E aí começa a verdadeira bagunça. O primeiro grupo que aparece é Cachinhos Dourados e os 3 ursos. Sim, aquela mesma da história, mas agora ela cresceu, tá valentona e anda com os ursos como se fossem uma gangue de ladrões. Eles são uma família meio malvada, mas bem engraçada também. E adivinha? Eles querem a estrela para fazer um desejo especial também, mas sobre isso a gente fala depois. O gato dá um jeito de seguir esse grupo e acaba encontrando um mapa mágico que mostra onde a estrela caiu. Mas quando ele tenta pegar o mapa, surpresa! Ele dá de cara com Kitty Patamansa, a gata esperta e charmosa que já foi sua parceira em outras aventuras. Os dois têm uma história complicada. Eles já foram muito próximos, quase casaram, mas o gato fugiu do altar, pois é. E agora ela também quer o desejo da estrela. O clima entre eles começa meio tenso, cheios de desconfiança, mas você já sente que ainda tem alguma coisa ali no ar. E quem mais aparece no meio disso tudo? Ele, o cachorrinho mais animado de todos. O Perrito, aquele mesmo que estava na casa dos gatos. Ele dá um jeitinho de seguir o gato e acaba se metendo na aventura também. O Perrito é super inocente, mas tem um coração gigante. E o mais legal, ele não quer pedir nada para a estrela. Ele só quer ter uma família, alguém que goste dele de verdade. Simples assim. É fofo demais. Com esse trio formado, gato, Kitty e Perrito, eles conseguem roubar o mapa e fogem, iniciando uma corrida maluca até o local da estrela. Só que o caminho é cheio de armadilhas mágicas. O mapa muda os perigos dependendo de quem está segurando. Quando o gato segura, o lugar fica sombrio, assustador, cheio de espinhos e armadilhas. Quando a Kitty segura, as coisas ficam traiçoeiras também. Mas quando o Perrito segura o mapa, tudo fica bonito, florido, leve. Como se a bondade dele deixasse o caminho mais fácil. Aí dá para perceber que ele é mesmo especial. Enquanto eles avançam, o gato começa a ter crises de pânico. Ele escuta aquele assobio sinistro. O lobo, a morte,
ainda está seguindo ele. Dá pra ver o gato cada vez mais assustado, mais vulnerável. Ele começa a perder a confiança em si mesmo. Mas aí o perrito sempre aparece com uma palavra legal, um abraço, um apoio. E a Kitty começa a perceber que talvez o gato não seja mais tão egoísta como antes. Mas não dá pra relaxar muito. Além dos ursos e da cachinhos perseguindo eles, tem também um vilão bem bizarro e exagerado. O Jack Horner. Esse cara é um colecionador de objetos mágicos e quer a estrela só pra ser o ser mais poderoso do mundo. Ele é mimado, arrogante e não liga pra ninguém. E ele tem um monte de armas mágicas roubadas de contos de fadas. Saco sem fundo, varinha mágica, biscoito gigante e essas coisas. Ele vai atrás do gato e do mapa com tudo. Então lá estão o gato de botas, a Kitty pata mansa e o perrito, seguindo o mapa mágico em direção à estrela caída. Só que atrás deles vem cachinhos dourados e os ursos, que também querem o desejo. Então tudo começa com o nosso velho conhecido, o gato de botas. Sabe aquele gato cheio de estilo que fala com sotaque engraçado, usa capa, chapéu e bota e luta com espada? Ele mesmo. O gato continua todo cheio de si, se achando o herói mais incrível de todos os tempos. Ele canta, faz festa, enfrenta monstros enormes e sai vitorioso de tudo. Só que dessa vez ele exagera e morre. Sim, ele morre. Mas calma, não é o fim. O gato lembra que, como gato, ele tem 9 vidas. E aí vem o choque. Ele já usou 8. Só falta uma vida. E o pior, dessa vez se ele morrer de novo já era. Sem mais voltas. Isso deixa o nosso herói com medo pela primeira vez na vida. Tipo, real mesmo. E é aí que começa a verdadeira aventura. Assustado, ele decide se esconder, pendura a capa e a espada e vai morar com uma senhora que cuida de vários gatos. Lá ele tenta viver como um gato normal, mas, convenhamos, isso não combina com ele. Só que tudo muda quando ele ouve falar de uma estrela mágica que caiu do céu e que pode realizar um desejo. Qualquer desejo. E adivinha qual é o desejo do gato? Isso mesmo. Ele quer suas 9 vidas de volta. Mas claro, ele não é o único atrás dessa estrela. Entra em cena uma galera doida, querendo o mesmo prêmio. Tem a Cachinhos Dourados e os 3 ursos, que agora são uma família de bandidos super fortes. Tem um vilão chamado Jack Horner, que é meio surtado e quer todo o poder pra ele. E também tem a Kitty Patamansa, uma gata muito esperta e antiga parceira do gato, que também está atrás da estrela e não confia muito nele. Ah, e tem um personagem novo que é impossível não gostar. O perrito, um cachorrinho pequenininho, meio bobinho, mas super fofo e corajoso. Ele quer ser amigo do gato de qualquer jeito, e é tipo o coração da história. Ele aparece no momento certo para lembrar o gato do que realmente importa na vida. E não são as 9 vidas, mas a forma como a gente vive essa única vida que a gente tem. Durante a corrida até a estrela mágica, o gato passa por várias encrencas, lutas, perseguições, ciladas e até momentos de pânico por causa da morte. Isso mesmo, a própria morte aparece no filme, representada por um lobo sinistro, de capa preta e olhos vermelhos, que assobia e aparece do nada. Ele é o inimigo mais assustador que o gato já enfrentou, e ele está ali para cobrar a última vida do nosso herói. Mas o filme não é só porradaria e correria. Ele também mostra um lado mais sensível do gato. Ele percebe que talvez tenha desperdiçado as outras vidas só se achando o máximo, sem aproveitar de verdade os momentos e as pessoas, ou animais, ao seu redor. Ele começa a ver o valor da amizade, da confiança, da honestidade e de aproveitar o presente, já que ninguém sabe quanto tempo ainda tem. Logo no início, o gato de botas está no auge. Ele é uma lenda. Um gato famoso, destemido, cheio de estilo, espada afiada e muita, mas muita confiança. Ele chega numa cidadezinha e já começa o show. Tem música, dança, comida, e todo mundo grita o nome dele como se ele fosse uma estrela do rock. E aí, do nada, aparece um monstro gigante feito de pedra, um tipo de troll ou coisa assim. Um bicho enorme, bravo, quebrando tudo. E quem é que vai salvar a cidade? Ele mesmo, o gato de botas. E olha, ele luta bonito, corre por cima dos telhados, dá pulos incríveis, gira a espada e ainda faz pose no final. Ele derrota o monstrão e sai todo orgulhoso, se achando o máximo, como sempre. Só que aí, no meio da festa, acontece o inesperado. Um sininho cai na cabeça dele e ele morre.
Tipo, de verdade. Mas calma. Lembra que gato tem 9 vidas? Então ele levanta todo sujo, meio zonzo, mas vivo. O problema é que essa foi a 8ª vez que ele morreu. Aí vem um momento tenso. O gato vai num médico e o médico dá a pior notícia. Ele mostra todas as vezes em que o gato de botas já morreu. Caiu de penhasco, levou um tiro de canhão, foi esmagado por peso de academia, sim, ele tentou malhar. Ficou preso numa armadilha, e por aí vai. Foram 8 mortes, uma mais doida que a outra. E agora, só sobrou uma vida. E o gato, que sempre foi valente, racha. Dá pra ver que ele fica com medo mesmo. Pela primeira vez ele entende que pode morrer de verdade e não voltar mais. Aí, como se não bastasse esse baque, aparece uma figura sinistra. Um lobo de capa preta, com olhos vermelhos brilhando, que carrega 2 foices e ainda assobia um som assustador. Ele aparece do nada numa taverna, onde o gato estava bebendo leite e tentando se animar. E o papo dele é direto. Ele não quer dinheiro, nem briga por fama. Ele quer a vida do gato. É a morte em forma de lobo. E ela veio buscar o gato de botas. Os dois começam a lutar. E é aí que o gato percebe uma coisa. Ele não vai conseguir vencer. Ele sente medo, de verdade. A espada escapa da mão dele. Ele começa a suar frio, fica com os olhos arregalados. Ele entra em pânico. Pela primeira vez, o gato não é o corajoso da história. Ele corre. Isso mesmo, ele foge. Depois disso, o gato faz uma coisa que ninguém acreditaria se visse. Ele cava um buraco no chão, enterra sua capa, sua espada e seu chapéu. Ele desiste da vida de herói. Dá adeus ao gato de botas e decide se esconder. Vai parar numa casinha onde uma senhora bem fofa cuida de vários gatos. E ele começa a viver como um gato normal, sem aventuras, sem lutas, sem riscos. Ele muda até de nome. Passa a se chamar Ronronado. Fica ali comendo ração, dormindo na almofada, sendo penteado e claramente odiando tudo isso. Só que ele tá com tanto medo da morte que prefere essa vida chata do que correr perigo. E é nesse momento que ele conhece um novo personagem. O Perrito. Um cachorrinho pequeno, sem nome, meio bobinho, mas super legal. O Perrito se disfarça de gato só para poder viver com os outros gatos da senhora. E ele não liga nem um pouco por não ser levado a sério. Ele só quer ter amigos. E claro, ele decide que o gato, ou melhor, Ronronado, vai ser o melhor amigo dele. Só que o gato quer distância. Ele ainda tá naquela fase triste, assustado, achando que é melhor se esconder para sempre. E essa é a primeira parte da história. O gato de botas, que antes era um super-herói destemido, agora virou um gato comum, cheio de medo, fugindo da morte e da própria vida. O gato de botas tinha desistido da vida de herói. Ele estava escondido na casa da Senhora dos Gatos, usando o nome de Ronronado, levando uma vida normal e entediante. Mas um dia, do nada, ele escuta uma conversa que muda tudo. Existe uma estrela mágica que caiu na Terra. E essa estrela realiza um único desejo para quem conseguir encontrá-la. Um desejo só. Qualquer desejo. Qualquer um mesmo. Adivinha o que o gato pensa na hora? Claro. Ele quer usar esse desejo para ter de volta suas 9 vidas. É aí que ele decide sair do esconderijo e ir atrás da estrela. Mas não é só ele que quer isso, não. Muita gente está de olho nessa estrela. E aí começa a verdadeira bagunça. O primeiro grupo que aparece é Cachinhos Dourados e os 3 ursos. Sim, aquela mesma da história, mas agora ela cresceu, tá valentona e anda com os ursos como se fossem uma gangue de ladrões. Eles são uma família meio malvada, mas bem engraçada também. E adivinha? Eles querem a estrela para fazer um desejo especial também, mas sobre isso a gente fala depois. O gato dá um jeito de seguir esse grupo e acaba encontrando um mapa mágico que mostra onde a estrela caiu. Mas quando ele tenta pegar o mapa, surpresa! Ele dá de cara com Kitty Patamansa, a gata esperta e charmosa que já foi sua parceira em outras aventuras. Os dois têm uma história complicada. Eles já foram muito próximos, quase casaram, mas o gato fugiu do altar, pois é. E agora ela também quer o desejo da estrela. O clima entre eles começa meio tenso, cheios de desconfiança, mas você já sente que ainda tem alguma coisa ali no ar. E quem mais aparece no meio disso tudo? Ele, o cachorrinho mais animado de todos. O Perrito. Aquele mesmo que estava na casa dos gatos. Ele dá um jeitinho de seguir o gato e acaba se metendo na aventura também. O Perrito é super inocente, mas tem um coração gigante. E o mais legal, ele não quer pedir nada para a estrela.
Ele só quer ter uma família, alguém que goste dele de verdade. Simples assim. É fofo demais. Com esse trio formado, Gato, Kitty e Perrito, eles conseguem roubar o mapa e fogem, iniciando uma corrida maluca até o local da estrela. Só que o caminho é cheio de armadilhas mágicas. O mapa muda os perigos dependendo de quem está segurando. Quando o gato segura, o lugar fica sombrio, assustador, cheio de espinhos e armadilhas. Quando a Kitty segura, as coisas ficam traiçoeiras também. Mas quando o Perrito segura o mapa, tudo fica bonito, florido, leve. Como se a bondade dele deixasse o caminho mais fácil. Aí dá para perceber que ele é mesmo especial. Enquanto eles avançam, o gato começa a ter crises de pânico. Ele escuta aquele assobio sinistro. O lobo, a morte, ainda está seguindo ele. Dá para ver o gato cada vez mais assustado, mais vulnerável. Ele começa a perder a confiança em si mesmo. Mas aí o Perrito sempre aparece com uma palavra legal, um abraço, um apoio. E a Kitty começa a perceber que talvez o gato não seja mais tão egoísta como antes. Mas não dá para relaxar muito. Além dos ursos e da cachinhos perseguindo eles, tem também um vilão bem bizarro e exagerado. O Jack Horner. Esse cara é um colecionador de objetos mágicos e quer a estrela só para ser o ser mais poderoso do mundo. Ele é mimado, arrogante e não liga para ninguém. E ele tem um monte de armas mágicas roubadas de contos de fadas. Saco sem fundo, varinha mágica, biscoito gigante e essas coisas. Ele vai atrás do gato e do mapa com tudo. Então lá estão o Gato de Botas, a Kitty Pata Mansa e o Perrito, seguindo o mapa mágico em direção à estrela caída. Só que atrás deles vem Cachinhos Dourados e os ursos, que também querem o desejo. Então tudo começa com o nosso velho conhecido, o Gato de Botas. Sabe aquele gato cheio de estilo que fala com sotaque engraçado, usa capa, chapéu e bota e luta com espada? Ele mesmo. O gato continua todo cheio de si, se achando o herói mais incrível de todos os tempos. Ele canta, faz festa, enfrenta monstros enormes e sai vitorioso de tudo. Só que dessa vez ele exagera e morre. Sim, ele morre. Mas calma, não é o fim. O gato lembra que, como gato, ele tem 9 vidas. E aí vem o choque. Ele já usou 8. Só falta uma vida. E o pior, dessa vez se ele morrer de novo já era. Sem mais voltas. Isso deixa o nosso herói com medo pela primeira vez na vida. Tipo, real mesmo. E é aí que começa a verdadeira aventura. Assustado, ele decide se esconder, pendura a capa e a espada e vai morar com uma senhora que cuida de vários gatos. Lá ele tenta viver como um gato normal, mas, convenhamos, isso não combina com ele. Só que tudo muda quando ele ouve falar de uma estrela mágica que caiu do céu e que pode realizar um desejo. Qualquer desejo. E adivinha qual é o desejo do gato? Isso mesmo. Ele quer suas 9 vidas de volta. Mas claro, ele não é o único atrás dessa estrela. Entra em cena uma galera doida, querendo o mesmo prêmio. Tem a Cachinhos Dourados e os 3 ursos, que agora são uma família de bandidos super fortes. Tem um vilão chamado Jack Horner, que é meio surtado e quer todo o poder para ele. E também tem a Kitty Pata Mansa, uma gata muito esperta e antiga parceira do gato, que também está atrás da estrela e não confia muito nele. Ah, e tem um personagem novo que é impossível não gostar. O Perrito, um cachorrinho pequenininho, meio bobinho, mas super fofo e corajoso. Ele quer ser amigo do gato de qualquer jeito, e é tipo o coração da história. Ele aparece no momento certo para lembrar o gato do que realmente importa na vida. E não são as 9 vidas, mas a forma como a gente vive essa única vida que a gente tem. Durante a corrida até a estrela mágica, o gato passa por várias encrencas, lutas, perseguições, ciladas e até momentos de pânico por causa da morte. Isso mesmo, a própria morte aparece no filme, representada por um lobo sinistro, de capa preta e olhos vermelhos, que assobia e aparece do nada. Ele é o inimigo mais assustador que o gato já enfrentou, e ele está ali para cobrar a última vida do nosso herói. Mas o filme não é só porradaria e correria. Ele também mostra um lado mais sensível do gato. Ele percebe que talvez tenha desperdiçado as outras vidas só se achando o máximo, sem aproveitar de verdade os momentos e as pessoas, ou animais, ao seu redor. Ele começa a ver o valor da amizade, da confiança, da honestidade e de aproveitar o presente, já que ninguém sabe quanto tempo ainda tem. Logo no início, o Gato de Botas está no auge. Ele é uma lenda.
Um gato famoso, destemido, cheio de estilo, espada afiada e muita, mas muita confiança. Ele chega numa cidadezinha e já começa o show. Tem música, dança, comida, e todo mundo grita o nome dele como se ele fosse uma estrela do rock. E aí, do nada, aparece um monstro gigante feito de pedra, um tipo de troll ou coisa assim. Um bicho enorme, bravo, quebrando tudo. E quem é que vai salvar a cidade? Ele mesmo, o Gato de Botas. E olha, ele luta bonito, corre por cima dos telhados, dá pulos incríveis, gira a espada e ainda faz pose no final. Ele derrota o monstrão e sai todo orgulhoso, se achando o máximo, como sempre. Só que aí, no meio da festa, pá, acontece o inesperado. Um sininho cai na cabeça dele e... ele morre. Tipo, de verdade. Mas calma, lembra que gato tem 9 vidas? Então ele levanta todo sujo, meio zonzo, mas vivo. O problema é que essa foi a 8ª vez que ele morreu. Aí vem um momento tenso. O gato vai num médico e o médico dá a pior notícia. Ele mostra todas as vezes em que o Gato de Botas já morreu. Caiu de penhasco, levou um tiro de canhão, foi esmagado por peso de academia, sim, ele tentou malhar. Ficou preso numa armadilha, e por aí vai. Foram 8 mortes, uma mais doida que a outra. E agora, só sobrou uma vida. E o gato, que sempre foi valente, racha. Dá pra ver que ele fica com medo mesmo. Pela primeira vez ele entende que pode morrer de verdade e não voltar mais. Aí, como se não bastasse esse baque, aparece uma figura sinistra. Um lobo de capa preta, com olhos vermelhos brilhando, que carrega 2 foices e ainda assobia um som assustador. Ele aparece do nada numa taverna, onde o gato estava bebendo leite e tentando se animar. E o papo dele é direto. Ele não quer dinheiro, nem briga por fama. Ele quer a vida do gato. É a morte em forma de lobo. E ela veio buscar o Gato de Botas. Os dois começam a lutar. E é aí que o gato percebe uma coisa. Ele não vai conseguir vencer. Ele sente medo, de verdade. A espada escapa da mão dele. Ele começa a suar frio, fica com os olhos arregalados. Ele entra em pânico. Pela primeira vez, o gato não é o corajoso da história. Ele corre. Isso mesmo, ele foge. Depois disso, o gato faz uma coisa que ninguém acreditaria se visse. Ele cava um buraco no chão, enterra sua capa, sua espada e seu chapéu. Ele desiste da vida de herói. Dá adeus ao Gato de Botas e decide se esconder. Vai parar numa casinha onde uma senhora bem fofa cuida de vários gatos. E ele começa a viver como um gato normal. Sem aventuras, sem lutas, sem riscos. Ele muda até de nome. Passa a se chamar Ronronado. Fica ali comendo ração, dormindo na almofada, sendo penteado e claramente odiando tudo isso. Só que ele tá com tanto medo da morte que prefere essa vida chata do que correr perigo. E é nesse momento que ele conhece um novo personagem, o Perrito. Um cachorrinho pequeno, sem nome, meio bobinho, mas super legal. O Perrito se disfarça de gato só para poder viver com os outros gatos da senhora. E ele não liga nem um pouco por não ser levado a sério. Ele só quer ter amigos. E claro, ele decide que o gato, ou melhor, Ronronado, vai ser o melhor amigo dele. Só que o gato quer distância. Ele ainda tá naquela fase triste, assustado, achando que é melhor se esconder para sempre. E essa é a primeira parte da história. O Gato de Botas, que antes era um super-herói destemido, agora virou um gato comum, cheio de medo, fugindo da morte e da própria vida. O Gato de Botas tinha desistido da vida de herói. Ele estava escondido na casa da Senhora dos Gatos, usando o nome de Ronronado, levando uma vida normal e entediante. Mas um dia, do nada, ele escuta uma conversa que muda tudo. Existe uma estrela mágica que caiu na Terra. E essa estrela realiza um único desejo para quem conseguir encontrá-la. Um desejo só. Qualquer desejo. Qualquer um mesmo. Adivinha o que o gato pensa na hora? Claro. Ele quer usar esse desejo para ter de volta suas 9 vidas. É aí que ele decide sair do esconderijo e ir atrás da estrela. Mas não é só ele que quer isso, não. Muita gente está de olho nessa estrela. E aí começa a verdadeira bagunça. O primeiro grupo que aparece é Cachinhos Dourados e os 3 ursos. Sim, aquela mesma da história, mas agora ela cresceu, tá valentona e anda com os ursos como se fossem uma gangue de ladrões. Eles são uma família meio malvada, mas bem engraçada também. E adivinha? Eles querem a estrela para fazer um desejo especial também, mas sobre isso a gente fala depois. O gato dá um jeito de seguir esse grupo e acaba encontrando um mapa mágico que mostra onde a estrela caiu. Mas quando ele tenta pegar o mapa,
Surpresa! Ele dá de cara com Kitty Patamansa, a gata esperta e charmosa que já foi sua parceira em outras aventuras. Os dois têm uma história complicada. Eles já foram muito próximos, quase casaram, mas o gato fugiu do altar, pois é. E agora ela também quer o desejo da estrela. O clima entre eles começa meio tenso, cheios de desconfiança, mas você já sente que ainda tem alguma coisa ali no ar. E quem mais aparece no meio disso tudo? Ele, o cachorrinho mais animado de todos. O Perrito. Aquele mesmo que estava na casa dos gatos. Ele dá um jeitinho de seguir o gato e acaba se metendo na aventura também. O Perrito é super inocente, mas tem um coração gigante. E o mais legal, ele não quer pedir nada para a estrela. Ele só quer ter uma família, alguém que goste dele de verdade. Simples assim. É fofo demais. Com esse trio formado, gato, Kitty e Perrito, eles conseguem roubar o mapa e fogem, iniciando uma corrida maluca até o local da estrela. Só que o caminho é cheio de armadilhas mágicas. O mapa muda os perigos dependendo de quem está segurando. Quando o gato segura, o lugar fica sombrio, assustador, cheio de espinhos e armadilhas. Quando a Kitty segura, as coisas ficam traiçoeiras também. Mas quando o Perrito segura o mapa, tudo fica bonito, florido, leve. Como se a bondade dele deixasse o caminho mais fácil. Aí dá para perceber que ele é mesmo especial. Enquanto eles avançam, o gato começa a ter crises de pânico. Ele escuta aquele assobio sinistro. O lobo, a morte, ainda está seguindo ele. Dá para ver o gato cada vez mais assustado, mais vulnerável. Ele começa a perder a confiança em si mesmo. Mas aí o Perrito sempre aparece com uma palavra legal, um abraço, um apoio. E a Kitty começa a perceber que talvez o gato não seja mais tão egoísta como antes. Mas não dá para relaxar muito. Além dos ursos e da cachinhos perseguindo eles, tem também um vilão bem bizarro e exagerado. O Jack Horner. Esse cara é um colecionador de objetos mágicos e quer a estrela só para ser o ser mais poderoso do mundo. Ele é mimado, arrogante e não liga para ninguém. E ele tem um monte de armas mágicas roubadas de contos de fadas. Saco sem fundo, varinha mágica, biscoito gigante e essas coisas. Ele vai atrás do gato e do mapa com tudo. Então lá estão o gato de botas, a Kitty Patamansa e o Perrito, seguindo o mapa mágico em direção à estrela caída. Só que atrás deles vem cachinhos dourados e os ursos, que também querem o desejo. Então tudo começa com o nosso velho conhecido, o gato de botas. Sabe aquele gato cheio de estilo que fala com sotaque engraçado, usa capa, chapéu e bota e luta com espada? Ele mesmo. O gato continua todo cheio de si, se achando o herói mais incrível de todos os tempos. Ele canta, faz festa, enfrenta monstros enormes e sai vitorioso de tudo. Só que dessa vez ele exagera e morre. Sim, ele morre. Mas calma, não é o fim. O gato lembra que, como gato, ele tem 9 vidas. E aí vem o choque. Ele já usou 8. Só falta uma vida. E o pior, dessa vez se ele morrer de novo já era. Sem mais voltas. Isso deixa o nosso herói com medo pela primeira vez na vida. Tipo, real mesmo. E é aí que começa a verdadeira aventura. Assustado, ele decide se esconder, pendura a capa e a espada e vai morar com uma senhora que cuida de vários gatos. Lá ele tenta viver como um gato normal, mas, convenhamos, isso não combina com ele. Só que tudo muda quando ele ouve falar de uma estrela mágica que caiu do céu e que pode realizar um desejo. Qualquer desejo. E adivinha qual é o desejo do gato? Isso mesmo. Ele quer suas 9 vidas de volta. Mas claro, ele não é o único atrás dessa estrela. Entra em cena uma galera doida, querendo o mesmo prêmio. Tem a Cachinhos Dourados e os 3 ursos, que agora são uma família de bandidos super fortes. Tem um vilão chamado Jack Horner, que é meio surtado e quer todo o poder para ele. E também tem a Kitty Patamansa, uma gata muito esperta e antiga parceira do gato, que também está atrás da estrela e não confia muito nele. Ah, e tem um personagem novo que é impossível não gostar. O Perrito, um cachorrinho pequenininho, meio bobinho, mas super fofo e corajoso. Ele quer ser amigo do gato de qualquer jeito, e é tipo o coração da história. Ele aparece no momento certo para lembrar o gato do que realmente importa na vida. E não são as 9 vidas, mas a forma como a gente vive essa única vida que a gente tem. Durante a corrida até a estrela mágica, o gato passa por várias encrencas, lutas, perseguições, ciladas e até momentos de pânico por causa da morte. Isso mesmo,
a própria morte aparece no filme, representada por um lobo sinistro, de capa preta e olhos vermelhos, que assobia e aparece do nada. Ele é o inimigo mais assustador que o gato já enfrentou, e ele está ali para cobrar a última vida do nosso herói. Mas o filme não é só porradaria e correria. Ele também mostra um lado mais sensível do gato. Ele percebe que talvez tenha desperdiçado as outras vidas só se achando o máximo, sem aproveitar de verdade os momentos e as pessoas, ou animais, ao seu redor. Ele começa a ver o valor da amizade, da confiança, da honestidade e de aproveitar o presente, já que ninguém sabe quanto tempo ainda tem. Logo no início, o Gato de Botas está no auge. Ele é uma lenda. Um gato famoso, destemido, cheio de estilo, espada afiada e muita, mas muita confiança. Ele chega numa cidadezinha e já começa o show. Tem música, dança, comida, e todo mundo grita o nome dele como se ele fosse uma estrela do rock. E aí, do nada, aparece um monstro gigante feito de pedra, um tipo de troll ou coisa assim. Um bicho enorme, bravo, quebrando tudo. E quem é que vai salvar a cidade? Ele mesmo, o Gato de Botas. E olha, ele luta bonito, corre por cima dos telhados, dá pulos incríveis, gira a espada e ainda faz pose no final. Ele derrota o monstrão e sai todo orgulhoso, se achando o máximo, como sempre. Só que aí, no meio da festa, pá, acontece o inesperado. Um sininho cai na cabeça dele e ele morre. Tipo, de verdade. Mas calma, lembra que gato tem 9 vidas? Então ele levanta todo sujo, meio zonzo, mas vivo. O problema é que essa foi a 8ª vez que ele morreu. Aí vem um momento tenso. O gato vai num médico e o médico dá a pior notícia. Ele mostra todas as vezes em que o Gato de Botas já morreu. Caiu de penhasco, levou um tiro de canhão, foi esmagado por peso de academia, sim, ele tentou malhar. Ficou preso numa armadilha, e por aí vai. Foram 8 mortes, uma mais doida que a outra. E agora, só sobrou uma vida. E o gato, que sempre foi valente, racha. Dá pra ver que ele fica com medo mesmo. Pela primeira vez ele entende que pode morrer de verdade e não voltar mais. Aí, como se não bastasse esse baque, aparece uma figura sinistra. Um lobo de capa preta, com olhos vermelhos brilhando, que carrega 2 foices e ainda assobia um som assustador. Ele aparece do nada numa taverna, onde o gato estava bebendo leite e tentando se animar. E o papo dele é direto. Ele não quer dinheiro, nem briga por fama. Ele quer a vida do gato. É a morte em forma de lobo. E ela veio buscar o Gato de Botas. Os dois começam a lutar. E é aí que o gato percebe uma coisa. Ele não vai conseguir vencer. Ele sente medo, de verdade. A espada escapa da mão dele. Ele começa a suar frio, fica com os olhos arregalados. Ele entra em pânico. Pela primeira vez, o gato não é o corajoso da história. Ele corre. Isso mesmo, ele foge. Depois disso, o gato faz uma coisa que ninguém acreditaria se visse. Ele cava um buraco no chão, enterra sua capa, sua espada e seu chapéu. Ele desiste da vida de herói. Dá adeus ao Gato de Botas e decide se esconder. Vai parar numa casinha onde uma senhora bem fofa cuida de vários gatos. E ele começa a viver como um gato normal. Sem aventuras, sem lutas, sem riscos. Ele muda até de nome. Passa a se chamar Ronronado. Fica ali comendo ração, dormindo na almofada, sendo penteado e claramente odiando tudo isso. Só que ele tá com tanto medo da morte que prefere essa vida chata do que correr perigo. E é nesse momento que ele conhece um novo personagem, o Perrito. Um cachorrinho pequeno, sem nome, meio bobinho, mas super legal. O Perrito se disfarça de gato só para poder viver com os outros gatos da senhora. E ele não liga nem um pouco por não ser levado a sério. Ele só quer ter amigos. E claro, ele decide que o gato, ou melhor, Ronronado, vai ser o melhor amigo dele. Só que o gato quer distância. Ele ainda tá naquela fase triste, assustado, achando que é melhor se esconder para sempre. E essa é a primeira parte da história. O Gato de Botas, que antes era um super-herói destemido, agora virou um gato comum, cheio de medo, fugindo da morte e da própria vida. O Gato de Botas tinha desistido da vida de herói. Ele estava escondido na casa da Senhora dos Gatos, usando o nome de Ronronado, levando uma vida normal e entediante. Mas um dia, do nada, ele escuta uma conversa que muda tudo. Existe uma estrela mágica que caiu na Terra. E essa estrela realiza um único desejo para quem conseguir encontrá-la. Um desejo só. Qualquer desejo.
Qualquer um mesmo. Adivinha o que o gato pensa na hora? Claro, ele quer usar esse desejo para ter de volta suas 9 vidas. É aí que ele decide sair do esconderijo e ir atrás da estrela. Mas não é só ele que quer isso não. Muita gente tá de olho nessa estrela. E aí começa a verdadeira bagunça. O primeiro grupo que aparece é Cachinhos Dourados e os 3 ursos. Sim, aquela mesma da história, mas agora ela cresceu, tá valentona e anda com os ursos como se fossem uma gangue de ladrões. Eles são uma família meio malvada, mas bem engraçada também. E adivinha? Eles querem a estrela para fazer um desejo especial também, mas sobre isso a gente fala depois. O gato dá um jeito de seguir esse grupo e acaba encontrando um mapa mágico que mostra onde a estrela caiu. Mas quando ele tenta pegar o mapa, surpresa! Ele dá de cara com Kitty Patamansa, a gata esperta e charmosa que já foi sua parceira em outras aventuras. Os dois têm uma história complicada. Eles já foram muito próximos, quase casaram, mas o gato fugiu do altar, pois é. E agora ela também quer o desejo da estrela. O clima entre eles começa meio tenso, cheios de desconfiança, mas você já sente que ainda tem alguma coisa ali no ar. E quem mais aparece no meio disso tudo? Ele, o cachorrinho mais animado de todos. O Perrito, aquele mesmo que estava na casa dos gatos. Ele dá um jeitinho de seguir o gato e acaba se metendo na aventura também. O Perrito é super inocente, mas tem um coração gigante. E o mais legal, ele não quer pedir nada para a estrela. Ele só quer ter uma família, alguém que goste dele de verdade. Simples assim. É fofo demais. Com esse trio formado, Gato, Kitty e Perrito, eles conseguem roubar o mapa e fogem, iniciando uma corrida maluca até o local da estrela. Só que o caminho é cheio de armadilhas mágicas. O mapa muda os perigos dependendo de quem está segurando. Quando o gato segura, o lugar fica sombrio, assustador, cheio de espinhos e armadilhas. Quando a Kitty segura, as coisas ficam traiçoeiras também. Mas quando o Perrito segura o mapa, tudo fica bonito, florido, leve. Como se a bondade dele deixasse o caminho mais fácil. Aí dá para perceber que ele é mesmo especial. Enquanto eles avançam, o gato começa a ter crises de pânico. Ele escuta aquele assobio sinistro. O lobo, a morte, ainda está seguindo ele. Dá para ver o gato cada vez mais assustado, mais vulnerável. Ele começa a perder a confiança em si mesmo. Mas aí o Perrito sempre aparece com uma palavra legal, um abraço, um apoio. E a Kitty começa a perceber que talvez o gato não seja mais tão egoísta como antes. Mas não dá para relaxar muito. Além dos ursos e da Cachinhos perseguindo eles, tem também um vilão bem bizarro e exagerado. O Jack Horner. Esse cara é um colecionador de objetos mágicos e quer a estrela só para ser o ser mais poderoso do mundo. Ele é mimado, arrogante e não liga para ninguém. E ele tem um monte de armas mágicas roubadas de contos de fadas. Saco sem fundo, varinha mágica, biscoito gigante e essas coisas. Ele vai atrás do gato e do mapa com tudo. Então lá estão o Gato de Botas, a Kitty Patamansa e o Perrito, seguindo o mapa mágico em direção à estrela caída. Só que atrás deles vem Cachinhos Dourados e os ursos, que também querem o desejo. Então tudo começa com o nosso velho conhecido, o Gato de Botas. Sabe aquele gato cheio de estilo que fala com sotaque engraçado, usa capa, chapéu e bota e luta com espada? Ele mesmo. O gato continua todo cheio de si, se achando o herói mais incrível de todos os tempos. Ele canta, faz festa, enfrenta monstros enormes e sai vitorioso de tudo. Só que dessa vez ele exagera e morre. Sim, ele morre. Mas calma, não é o fim. O gato lembra que, como gato, ele tem 9 vidas. E aí vem o choque. Ele já usou 8. Só falta uma vida. E o pior, dessa vez se ele morrer de novo já era. Sem mais voltas. Isso deixa o nosso herói com medo pela primeira vez na vida. Tipo, real mesmo. E é aí que começa a verdadeira aventura. Assustado, ele decide se esconder, pendura a capa e a espada e vai morar com uma senhora que cuida de vários gatos. Lá ele tenta viver como um gato normal, mas, convenhamos, isso não combina com ele. Só que tudo muda quando ele ouve falar de uma estrela mágica que caiu do céu e que pode realizar um desejo. Qualquer desejo. E adivinha qual é o desejo do gato? Isso mesmo. Ele quer suas 9 vidas de volta. Mas claro, ele não é o único atrás dessa estrela. Entra em cena uma galera doida, querendo o mesmo prêmio. Tem a Cachinhos Dourados e os 3 ursos, que agora são uma família de bandidos super fortes.
Tem um vilão chamado Jack Horner, que é meio surtado e quer todo o poder para ele. E também tem a Kitty Patamansa, uma gata muito esperta e antiga parceira do gato, que também está atrás da estrela e não confia muito nele. Ah, e tem um personagem novo que é impossível não gostar. O Perrito, um cachorrinho pequenininho, meio bobinho, mas super fofo e corajoso. Ele quer ser amigo do gato de qualquer jeito, e é tipo o coração da história. Ele aparece no momento certo para lembrar o gato do que realmente importa na vida. E não são as 9 vidas, mas a forma como a gente vive essa única vida que a gente tem. Durante a corrida até a estrela mágica, o gato passa por várias encrencas, lutas, perseguições, ciladas e até momentos de pânico por causa da morte. Isso mesmo, a própria morte aparece no filme, representada por um lobo sinistro, de capa preta e olhos vermelhos, que assobia e aparece do nada. Ele é o inimigo mais assustador que o gato já enfrentou, e ele está ali para cobrar a última vida do nosso herói. Mas o filme não é só porradaria e correria. Ele também mostra um lado mais sensível do gato. Ele percebe que talvez tenha desperdiçado as outras vidas só se achando o máximo, sem aproveitar de verdade os momentos e as pessoas, ou animais, ao seu redor. Ele começa a ver o valor da amizade, da confiança, da honestidade e de aproveitar o presente, já que ninguém sabe quanto tempo ainda tem. Logo no início, o gato de botas está no auge. Ele é uma lenda. Um gato famoso, destemido, cheio de estilo, espada afiada e muita, mas muita confiança. Ele chega numa cidadezinha e já começa o show. Tem música, dança, comida, e todo mundo grita o nome dele como se ele fosse uma estrela do rock. E aí, do nada, aparece um monstro gigante feito de pedra, um tipo de troll ou coisa assim. Um bicho enorme, bravo, quebrando tudo. E quem é que vai salvar a cidade? Ele mesmo, o gato de botas. E olha, ele luta bonito, corre por cima dos telhados, dá pulos incríveis, gira a espada e ainda faz pose no final. Ele derrota o monstrão e sai todo orgulhoso, se achando o máximo, como sempre. Só que aí, no meio da festa, acontece o inesperado. Um sininho cai na cabeça dele e ele morre. Tipo, de verdade. Mas calma, lembra que gato tem 9 vidas? Então ele levanta todo sujo, meio zonzo, mas vivo. O problema é que essa foi a 8ª vez que ele morreu. Aí vem um momento tenso. O gato vai num médico, e o médico dá a pior notícia. Ele mostra todas as vezes em que o gato de botas já morreu. Caiu de penhasco, levou um tiro de canhão, foi esmagado por peso de academia, sim, ele tentou malhar. Ficou preso numa armadilha, e por aí vai. Foram 8 mortes, uma mais doida que a outra. E agora, só sobrou uma vida. E o gato, que sempre foi valente, racha. Dá pra ver que ele fica com medo mesmo. Pela primeira vez ele entende que pode morrer de verdade e não voltar mais. Aí, como se não bastasse esse baque, aparece uma figura sinistra. Um lobo de capa preta, com olhos vermelhos brilhando, que carrega 2 foices e ainda assobia um som assustador. Ele aparece do nada numa taverna, onde o gato estava bebendo leite e tentando se animar. E o papo dele é direto. Ele não quer dinheiro, nem briga por fama. Ele quer a vida do gato. É a morte em forma de lobo. E ela veio buscar o gato de botas. Os dois começam a lutar. E é aí que o gato percebe uma coisa. Ele não vai conseguir vencer. Ele sente medo, de verdade. A espada escapa da mão dele. Ele começa a suar frio, fica com os olhos arregalados. Ele entra em pânico. Pela primeira vez, o gato não é o corajoso da história. Ele corre. Isso mesmo, ele foge. Depois disso, o gato faz uma coisa que ninguém acreditaria se visse. Ele cava um buraco no chão, enterra sua capa, sua espada e seu chapéu. Ele desiste da vida de herói. Dá adeus ao gato de botas e decide se esconder. Vai parar numa casinha onde uma senhora bem fofa cuida de vários gatos. E ele começa a viver como um gato normal. Sem aventuras, sem lutas, sem riscos. Ele muda até de nome. Passa a se chamar Ronronado. Fica ali comendo ração, dormindo na almofada, sendo penteado e claramente odiando tudo isso. Só que ele tá com tanto medo da morte que prefere essa vida chata do que correr perigo. E é nesse momento que ele conhece um novo personagem, o Perrito. Um cachorrinho pequeno, sem nome, meio bobinho, mas super legal. O Perrito se disfarça de gato só para poder viver com os outros gatos da senhora, e ele não liga nem um pouco por não ser levado a sério.
ele só quer ter amigos. E claro, ele decide que o gato, ou melhor, Ronronado, vai ser o melhor amigo dele. Só que o gato quer distância. Ele ainda tá naquela fase triste, assustado, achando que é melhor se esconder para sempre. E essa é a primeira parte da história. O gato de botas, que antes era um super-herói destemido, agora virou um gato comum, cheio de medo, fugindo da morte e da própria vida. O gato de botas tinha desistido da vida de herói. Ele estava escondido na casa da Senhora dos Gatos, usando o nome de Ronronado, levando uma vida normal e entediante. Mas um dia, do nada, ele escuta uma conversa que muda tudo. Existe uma estrela mágica que caiu na Terra. E essa estrela realiza um único desejo para quem conseguir encontrá-la. Um desejo só. Qualquer desejo. Qualquer um mesmo. Adivinha o que o gato pensa na hora? Claro. Ele quer usar esse desejo para ter de volta suas 9 vidas. É aí que ele decide sair do esconderijo e ir atrás da estrela. Mas não é só ele que quer isso, não. Muita gente está de olho nessa estrela. E aí começa a verdadeira bagunça. O primeiro grupo que aparece é Cachinhos Dourados e os 3 ursos. Sim, aquela mesma da história, mas agora ela cresceu, tá valentona e anda com os ursos como se fossem uma gangue de ladrões. Eles são uma família meio malvada, mas bem engraçada também. E adivinha? Eles querem a estrela para fazer um desejo especial também, mas sobre isso a gente fala depois. O gato dá um jeito de seguir esse grupo e acaba encontrando um mapa mágico que mostra onde a estrela caiu. Mas quando ele tenta pegar o mapa, surpresa! Ele dá de cara com Kitty Patamansa, a gata esperta e charmosa que já foi sua parceira em outras aventuras. Os dois têm uma história complicada. Eles já foram muito próximos, quase casaram, mas o gato fugiu do altar, pois é. E agora ela também quer o desejo da estrela. O clima entre eles começa meio tenso, cheios de desconfiança, mas você já sente que ainda tem alguma coisa ali no ar. E quem mais aparece no meio disso tudo? Ele, o cachorrinho mais animado de todos. O Perrito, aquele mesmo que estava na casa dos gatos. Ele dá um jeitinho de seguir o gato e acaba se metendo na aventura também. O Perrito é super inocente, mas tem um coração gigante. E o mais legal, ele não quer pedir nada para a estrela. Ele só quer ter uma família, alguém que goste dele de verdade. Simples assim. É fofo demais. Com esse trio formado, Gato, Kitty e Perrito, eles conseguem roubar o mapa e fogem, iniciando uma corrida maluca até o local da estrela. Só que o caminho é cheio de armadilhas mágicas. O mapa muda os perigos dependendo de quem está segurando. Quando o gato segura, o lugar fica sombrio, assustador, cheio de espinhos e armadilhas. Quando a Kitty segura, as coisas ficam traiçoeiras também. Mas quando o Perrito segura o mapa, tudo fica bonito, florido, leve. Como se a bondade dele deixasse o caminho mais fácil. Aí dá para perceber que ele é mesmo especial. Enquanto eles avançam, o gato começa a ter crises de pânico. Ele escuta aquele assobio sinistro. O lobo, a morte, ainda está seguindo ele. Dá para ver o gato cada vez mais assustado, mais vulnerável. Ele começa a perder a confiança em si mesmo. Mas aí o Perrito sempre aparece com uma palavra legal, um abraço, um apoio. E a Kitty começa a perceber que talvez o gato não seja mais tão egoísta como antes. Mas não dá para relaxar muito. Além dos ursos e da Cachinhos perseguindo eles, tem também um vilão bem bizarro e exagerado. O Jack Horner. Esse cara é um colecionador de objetos mágicos e quer a estrela só para ser o ser mais poderoso do mundo. Ele é mimado, arrogante e não liga para ninguém. E ele tem um monte de armas mágicas roubadas de contos de fadas. Saco sem fundo, varinha mágica, biscoito gigante e essas coisas. Ele vai atrás do gato e do mapa com tudo. Então lá estão o gato de botas, a Kitty Patamansa e o Perrito, seguindo o mapa mágico em direção à estrela caída. Só que atrás deles vem Cachinhos Dourados e os ursos, que também querem o desejo. Então tudo começa com o nosso velho conhecido, o gato de botas. Sabe aquele gato cheio de estilo que fala com sotaque engraçado, usa capa, chapéu e bota e luta com espada? Ele mesmo. O gato continua todo cheio de si, se achando o herói mais incrível de todos os tempos. Ele canta, faz festa, enfrenta monstros enormes e sai vitorioso de tudo. Só que dessa vez ele exagera e morre. Sim, ele morre. Mas calma, não é o fim. O gato lembra que, como gato, ele tem 9 vidas. E aí vem o choque. Ele já usou 8. Só falta uma vida. E o pior,
Dessa vez, se ele morrer de novo, já era. Sem mais voltas. Isso deixa o nosso herói com medo pela primeira vez na vida. Tipo, real mesmo. E é aí que começa a verdadeira aventura. Assustado, ele decide se esconder, pendura a capa e a espada e vai morar com uma senhora que cuida de vários gatos. Lá ele tenta viver como um gato normal, mas, convenhamos, isso não combina com ele. Só que tudo muda quando ele ouve falar de uma estrela mágica que caiu do céu e que pode realizar um desejo. Qualquer desejo. E adivinha qual é o desejo do gato? Isso mesmo. Ele quer suas 9 vidas de volta. Mas claro, ele não é o único atrás dessa estrela. Entra em cena uma galera doida, querendo o mesmo prêmio. Tem a Cachinhos Dourados e os 3 ursos, que agora são uma família de bandidos super fortes. Tem um vilão chamado Jack Horner, que é meio surtado e quer todo o poder para ele. E também tem a Kitty Patamansa, uma gata muito esperta e antiga parceira do gato, que também está atrás da estrela e não confia muito nele. Ah, e tem um personagem novo que é impossível não gostar. O Perrito, um cachorrinho pequenininho, meio bobinho, mas super fofo e corajoso. Ele quer ser amigo do gato de qualquer jeito, e é tipo o coração da história. Ele aparece no momento certo para lembrar o gato do que realmente importa na vida. E não são as 9 vidas, mas a forma como a gente vive essa única vida que a gente tem. Durante a corrida até a estrela mágica, o gato passa por várias encrencas, lutas, perseguições, ciladas e até momentos de pânico por causa da morte. Isso mesmo, a própria morte aparece no filme, representada por um lobo sinistro, de capa preta e olhos vermelhos, que assobia e aparece do nada. Ele é o inimigo mais assustador que o gato já enfrentou, e ele está ali para cobrar a última vida do nosso herói. Mas o filme não é só porradaria e correria. Ele também mostra um lado mais sensível do gato. Ele percebe que talvez tenha desperdiçado as outras vidas só se achando o máximo, sem aproveitar de verdade os momentos e as pessoas, ou animais, ao seu redor. Ele começa a ver o valor da amizade, da confiança, da honestidade e de aproveitar o presente, já que ninguém sabe quanto tempo ainda tem. Logo no início, o Gato de Botas está no auge. Ele é uma lenda. Um gato famoso, destemido, cheio de estilo, espada afiada e muita, mas muita confiança. Ele chega numa cidadezinha e já começa o show. Tem música, dança, comida, e todo mundo grita o nome dele como se ele fosse uma estrela do rock. E aí, do nada, aparece um monstro gigante feito de pedra, um tipo de troll ou coisa assim. Um bicho enorme, bravo, quebrando tudo. E quem é que vai salvar a cidade? Ele mesmo, o Gato de Botas. E olha, ele luta bonito, corre por cima dos telhados, dá pulos incríveis, gira a espada e ainda faz pose no final. Ele derrota o monstrão e sai todo orgulhoso, se achando o máximo, como sempre. Só que aí, no meio da festa, pá, acontece o inesperado. Um sininho cai na cabeça dele e ele morre. Tipo, de verdade. Mas calma, lembra que gato tem 9 vidas? Então ele levanta todo sujo, meio zonzo, mas vivo. O problema é que essa foi a 8ª vez que ele morreu. Aí vem um momento tenso. O gato vai num médico e o médico dá a pior notícia. Ele mostra todas as vezes em que o Gato de Botas já morreu. Caiu de penhasco, levou um tiro de canhão, foi esmagado por peso de academia, sim, ele tentou malhar. Ficou preso numa armadilha, e por aí vai. Foram 8 mortes, uma mais doida que a outra. E agora, só sobrou uma vida. E o gato, que sempre foi valente, racha. Dá pra ver que ele fica com medo mesmo. Pela primeira vez ele entende que pode morrer de verdade e não voltar mais. Aí, como se não bastasse esse baque, aparece uma figura sinistra. Um lobo de capa preta, com olhos vermelhos brilhando, que carrega 2 foices e ainda assobia um som assustador. Ele aparece do nada numa taverna, onde o gato estava bebendo leite e tentando se animar. E o papo dele é direto. Ele não quer dinheiro, nem briga por fama. Ele quer a vida do gato. É a morte em forma de lobo. E ela veio buscar o Gato de Botas. Os dois começam a lutar. E é aí que o gato percebe uma coisa. Ele não vai conseguir vencer. Ele sente medo, de verdade. A espada escapa da mão dele. Ele começa a suar frio, fica com os olhos arregalados. Ele entra em pânico. Pela primeira vez, o gato não é o corajoso da história. Ele corre. Isso mesmo, ele foge. Depois disso, o gato faz uma coisa que ninguém acreditaria se visse. Ele cava um buraco no chão, enterra sua capa, sua espada e seu chapéu.
Ele desiste da vida de herói. Dá adeus ao gato de botas e decide se esconder. Vai parar numa casinha onde uma senhora bem fofa cuida de vários gatos. E ele começa a viver como um gato normal, sem aventuras, sem lutas, sem riscos. Ele muda até de nome. Passa a se chamar Ronronado. Fica ali comendo ração, dormindo na almofada, sendo penteado e claramente odiando tudo isso. Só que ele tá com tanto medo da morte que prefere essa vida chata do que correr perigo. E é nesse momento que ele conhece um novo personagem, o Perrito. Um cachorrinho pequeno, sem nome, meio bobinho, mas super legal. O Perrito se disfarça de gato só para poder viver com os outros gatos da senhora. E ele não liga nem um pouco por não ser levado a sério. Ele só quer ter amigos. E claro, ele decide que o gato, ou melhor, Ronronado, vai ser o melhor amigo dele. Só que o gato quer distância. Ele ainda tá naquela fase triste, assustado, achando que é melhor se esconder para sempre. E essa é a primeira parte da história. O gato de botas, que antes era um super-herói destemido, agora virou um gato comum, cheio de medo, fugindo da morte e da própria vida. O gato de botas tinha desistido da vida de herói. Ele estava escondido na casa da Senhora dos Gatos, usando o nome de Ronronado, levando uma vida normal e entediante. Mas um dia, do nada, ele escuta uma conversa que muda tudo. Existe uma estrela mágica que caiu na Terra. E essa estrela realiza um único desejo para quem conseguir encontrá-la. Um desejo só. Qualquer desejo. Qualquer um mesmo. Adivinha o que o gato pensa na hora? Claro. Ele quer usar esse desejo para ter de volta suas 9 vidas. É aí que ele decide sair do esconderijo e ir atrás da estrela. Mas não é só ele que quer isso, não. Muita gente tá de olho nessa estrela. E aí começa a verdadeira bagunça. O primeiro grupo que aparece é Cachinhos Dourados e os 3 ursos. Sim, aquela mesma da história, mas agora ela cresceu, tá valentona e anda com os ursos como se fossem uma gangue de ladrões. Eles são uma família meio malvada, mas bem engraçada também. E adivinha? Eles querem a estrela para fazer um desejo especial também, mas sobre isso a gente fala depois. O gato dá um jeito de seguir esse grupo e acaba encontrando um mapa mágico que mostra onde a estrela caiu. Mas quando ele tenta pegar o mapa, surpresa! Ele dá de cara com Kitty Patamansa, a gata esperta e charmosa que já foi sua parceira em outras aventuras. Os dois têm uma história complicada. Eles já foram muito próximos, quase casaram, mas o gato fugiu do altar, pois é. E agora ela também quer o desejo da estrela. O clima entre eles começa meio tenso, cheios de desconfiança, mas você já sente que ainda tem alguma coisa ali no ar. E quem mais aparece no meio disso tudo? Ele, o cachorrinho mais animado de todos. O Perrito, aquele mesmo que estava na casa dos gatos. Ele dá um jeitinho de seguir o gato e acaba se metendo na aventura também. O Perrito é super inocente, mas tem um coração gigante. E o mais legal, ele não quer pedir nada para a estrela. Ele só quer ter uma família, alguém que goste dele de verdade. Simples assim. É fofo demais. Com esse trio formado, Gato, Kitty e Perrito, eles conseguem roubar o mapa e fogem, iniciando uma corrida maluca até o local da estrela. Só que o caminho é cheio de armadilhas mágicas. O mapa muda os perigos dependendo de quem está segurando. Quando o gato segura, o lugar fica sombrio, assustador, cheio de espinhos e armadilhas. Quando a Kitty segura, as coisas ficam traiçoeiras também. Mas quando o Perrito segura o mapa, tudo fica bonito, florido, leve. Como se a bondade dele deixasse o caminho mais fácil. Aí dá para perceber que ele é mesmo especial. Enquanto eles avançam, o gato começa a ter crises de pânico. Ele escuta aquele assobio sinistro. O lobo, a morte, ainda está seguindo ele. Dá para ver o gato cada vez mais assustado, mais vulnerável. Ele começa a perder a confiança em si mesmo. Mas aí o Perrito sempre aparece com uma palavra legal, um abraço, um apoio. E a Kitty começa a perceber que talvez o gato não seja mais tão egoísta como antes. Mas não dá para relaxar muito. Além dos ursos e da Cachinhos perseguindo eles, tem também um vilão bem bizarro e exagerado. O Jack Horner. Esse cara é um colecionador de objetos mágicos e quer a estrela só para ser o ser mais poderoso do mundo. Ele é mimado, arrogante e não liga para ninguém. E ele tem um monte de armas mágicas roubadas de contos de fadas. Saco sem fundo, varinha mágica, biscoito gigante e essas coisas. Ele vai atrás do gato e do mapa com tudo. Então lá estão o gato de botas, a Kitty Patamansa e o Perrito,
seguindo o mapa mágico em direção à estrela caída. Só que atrás deles vêm cachinhos dourados e os ursos, que também querem o desejo. Então tudo começa com o nosso velho conhecido, o Gato de Botas. Sabe aquele gato cheio de estilo que fala com sotaque engraçado, usa capa, chapéu e bota e luta com espada? Ele mesmo. O gato continua todo cheio de si, se achando o herói mais incrível de todos os tempos. Ele canta, faz festa, enfrenta monstros enormes e sai vitorioso de tudo. Só que dessa vez ele exagera e morre. Sim, ele morre. Mas calma, não é o fim. O gato lembra que, como gato, ele tem 9 vidas. E aí vem o choque. Ele já usou 8. Só falta uma vida. E o pior, dessa vez, se ele morrer de novo, já era. Sem mais voltas. Isso deixa o nosso herói com medo pela primeira vez na vida. Tipo, real mesmo. E é aí que começa a verdadeira aventura. Assustado, ele decide se esconder, pendura a capa e a espada e vai morar com uma senhora que cuida de vários gatos. Lá ele tenta viver como um gato normal, mas, convenhamos, isso não combina com ele. Só que tudo muda quando ele ouve falar de uma estrela mágica que caiu do céu e que pode realizar um desejo. Qualquer desejo. E adivinha qual é o desejo do gato? Isso mesmo. Ele quer suas 9 vidas de volta. Mas claro, ele não é o único atrás dessa estrela. Entra em cena uma galera doida, querendo o mesmo prêmio. Tem a Cachinhos Dourados e os 3 ursos, que agora são uma família de bandidos super fortes. Tem um vilão chamado Jack Horner, que é meio surtado e quer todo o poder para ele. E também tem a Kitty Patamansa, uma gata muito esperta e antiga parceira do gato, que também está atrás da estrela e não confia muito nele. Ah, e tem um personagem novo que é impossível não gostar. O Perrito, um cachorrinho pequenininho, meio bobinho, mas super fofo e corajoso. Ele quer ser amigo do gato de qualquer jeito, e é tipo o coração da história. Ele aparece no momento certo para lembrar o gato do que realmente importa na vida. E não são as 9 vidas, mas a forma como a gente vive essa única vida que a gente tem. Durante a corrida até a estrela mágica, o gato passa por várias encrencas, lutas, perseguições, ciladas e até momentos de pânico por causa da morte. Isso mesmo, a própria morte aparece no filme, representada por um lobo sinistro, de capa preta e olhos vermelhos, que assobia e aparece do nada. Ele é o inimigo mais assustador que o gato já enfrentou, e ele está ali para cobrar a última vida do nosso herói. Mas o filme não é só porradaria e correria. Ele também mostra um lado mais sensível do gato. Ele percebe que talvez tenha desperdiçado as outras vidas só se achando o máximo, sem aproveitar de verdade os momentos e as pessoas, ou animais, ao seu redor. Ele começa a ver o valor da amizade, da confiança, da honestidade e de aproveitar o presente, já que ninguém sabe quanto tempo ainda tem. Logo no início, o Gato de Botas está no auge. Ele é uma lenda. Um gato famoso, destemido, cheio de estilo, espada afiada e muita, mas muita confiança. Ele chega numa cidadezinha e já começa o show. Tem música, dança, comida, e todo mundo grita o nome dele como se ele fosse uma estrela do rock. E aí, do nada, aparece um monstro gigante feito de pedra, um tipo de troll ou coisa assim. Um bicho enorme, bravo, quebrando tudo. E quem é que vai salvar a cidade? Ele mesmo, o Gato de Botas. E olha, ele luta bonito, corre por cima dos telhados, dá pulos incríveis, gira a espada e ainda faz pose no final. Ele derrota o monstrão e sai todo orgulhoso, se achando o máximo, como sempre. Só que aí, no meio da festa, pá, acontece o inesperado. Um sininho cai na cabeça dele e ele morre. Tipo, de verdade. Mas calma, lembra que gato tem 9 vidas? Então ele levanta todo sujo, meio zonzo, mas vivo. O problema é que essa foi a 8ª vez que ele morreu. Aí vem um momento tenso. O gato vai num médico e o médico dá a pior notícia. Ele mostra todas as vezes em que o Gato de Botas já morreu. Caiu de penhasco, levou um tiro de canhão, foi esmagado por peso de academia, sim, ele tentou malhar. Ficou preso numa armadilha, e por aí vai. Foram 8 mortes, uma mais doida que a outra. E agora, só sobrou uma vida. E o gato, que sempre foi valente, racha. Dá pra ver que ele fica com medo mesmo. Pela primeira vez ele entende que pode morrer de verdade e não voltar mais. Aí, como se não bastasse esse baque, aparece uma figura sinistra. Um lobo de capa preta,
com olhos vermelhos brilhando, que carrega 2 foices e ainda assobia um som assustador. Ele aparece do nada numa taverna, onde o gato estava bebendo leite e tentando se animar. E o papo dele é direto. Ele não quer dinheiro, nem briga por fama. Ele quer a vida do gato. É a morte em forma de lobo. E ela veio buscar o gato de botas. Os dois começam a lutar. E é aí que o gato percebe uma coisa. Ele não vai conseguir vencer. Ele sente medo, de verdade. A espada escapa da mão dele. Ele começa a suar frio, fica com os olhos arregalados. Ele entra em pânico. Pela primeira vez, o gato não é o corajoso da história. Ele corre. Isso mesmo, ele foge. Depois disso, o gato faz uma coisa que ninguém acreditaria se visse. Ele cava um buraco no chão, enterra sua capa, sua espada e seu chapéu. Ele desiste da vida de herói. Dá adeus ao gato de botas e decide se esconder. Vai parar numa casinha onde uma senhora bem fofa cuida de vários gatos. E ele começa a viver como um gato normal, sem aventuras, sem lutas, sem riscos. Ele muda até de nome. Passa a se chamar Ronronado. Fica ali comendo ração, dormindo na almofada, sendo penteado e claramente odiando tudo isso. Só que ele tá com tanto medo da morte que prefere essa vida chata do que correr perigo. E é nesse momento que ele conhece um novo personagem, o Perrito. Um cachorrinho pequeno, sem nome, meio bobinho, mas super legal. O Perrito se disfarça de gato só para poder viver com os outros gatos da senhora. E ele não liga nem um pouco por não ser levado a sério. Ele só quer ter amigos. E claro, ele decide que o gato, ou melhor, Ronronado, vai ser o melhor amigo dele. Só que o gato quer distância. Ele ainda tá naquela fase triste, assustado, achando que é melhor se esconder para sempre. E essa é a primeira parte da história. O gato de botas, que antes era um super-herói destemido, agora virou um gato comum, cheio de medo, fugindo da morte e da própria vida. O gato de botas tinha desistido da vida de herói. Ele estava escondido na casa da Senhora dos Gatos, usando o nome de Ronronado, levando uma vida normal e entediante. Mas um dia, do nada, ele escuta uma conversa que muda tudo. Existe uma estrela mágica que caiu na Terra. E essa estrela realiza um único desejo para quem conseguir encontrá-la. Um desejo só. Qualquer desejo. Qualquer um mesmo. Adivinha o que o gato pensa na hora? Claro. Ele quer usar esse desejo para ter de volta suas 9 vidas. É aí que ele decide sair do esconderijo e ir atrás da estrela. Mas não é só ele que quer isso não. Muita gente está de olho nessa estrela. E aí começa a verdadeira bagunça. O primeiro grupo que aparece é Cachinhos Dourados e os 3 ursos. Sim, aquela mesma da história, mas agora ela cresceu, tá valentona e anda com os ursos como se fossem uma gangue de ladrões. Eles são uma família meio malvada, mas bem engraçada também. E adivinha? Eles querem a estrela para fazer um desejo especial também, mas sobre isso a gente fala depois. O gato dá um jeito de seguir esse grupo e acaba encontrando um mapa mágico que mostra onde a estrela caiu. Mas quando ele tenta pegar o mapa, surpresa! Ele dá de cara com Kitty Patamansa, a gata esperta e charmosa que já foi sua parceira em outras aventuras. Os dois têm uma história complicada. Eles já foram muito próximos, quase casaram, mas o gato fugiu do altar, pois é. E agora ela também quer o desejo da estrela. O clima entre eles começa meio tenso, cheios de desconfiança, mas você já sente que ainda tem alguma coisa ali no ar. E quem mais aparece no meio disso tudo? Ele, o cachorrinho mais animado de todos. O Perrito. Aquele mesmo que estava na casa dos gatos. Ele dá um jeitinho de seguir o gato e acaba se metendo na aventura também. O Perrito é super inocente, mas tem um coração gigante. E o mais legal, ele não quer pedir nada para a estrela. Ele só quer ter uma família, alguém que goste dele de verdade. Simples assim. É fofo demais. Com esse trio formado, Gato, Kitty e Perrito, eles conseguem roubar o mapa e fogem, iniciando uma corrida maluca até o local da estrela. Só que o caminho é cheio de armadilhas mágicas. O mapa muda os perigos dependendo de quem está segurando. Quando o gato segura, o lugar fica sombrio, assustador, cheio de espinhos e armadilhas. Quando a Kitty segura, as coisas ficam traiçoeiras também. Mas quando o Perrito segura o mapa, tudo fica bonito, florido, leve. Como se a bondade dele deixasse o caminho mais fácil. Aí dá para perceber que ele é mesmo especial. Enquanto eles avançam, o gato começa a ter crises de pânico. Ele escuta aquele assobio sinistro. O lobo, a morte, ainda está seguindo ele.
Dá pra ver o gato cada vez mais assustado, mais vulnerável. Ele começa a perder a confiança em si mesmo. Mas aí o perrito sempre aparece com uma palavra legal, um abraço, um apoio. E a Kitty começa a perceber que talvez o gato não seja mais tão egoísta como antes. Mas não dá pra relaxar muito. Além dos ursos e da cachinhos perseguindo eles, tem também um vilão bem bizarro e exagerado. O Jack Horner. Esse cara é um colecionador de objetos mágicos e quer a estrela só pra ser o ser mais poderoso do mundo. Ele é mimado, arrogante e não liga pra ninguém. E ele tem um monte de armas mágicas roubadas de contos de fadas. Saco sem fundo, varinha mágica, biscoito gigante e essas coisas. Ele vai atrás do gato e do mapa com tudo. Então lá estão o gato de botas, a Kitty pata mansa e o perrito, seguindo o mapa mágico em direção à estrela caída. Só que atrás deles vem cachinhos dourados e os ursos, que também querem o desejo. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.